Essa parte que eu vou falar agora, que é a aula 3 de vocês, sobre a evolução do pensamento científico, é só para nós sabermos que ele sempre existiu e sempre vai existir. Enquanto tiver humanidade, nós estaremos evoluindo, né, nas pesquisas, nas nossas indagações, nas nossas problematizações, nos nossos questionamentos. Essa busca por resposta sempre existirá. Então, eu não quero que vocês se prendam a autores, é só para vocês saberem, né, que tem essa evolução. O ser humano, a partir do seu nascimento, do momento em que nasce, ele já entra em contato com as coisas que o cercam, ele percebe, ele assimila, ele começa a adquirir saberes, né? Começa a buscar conhecer, e é assim desde que estamos no ventre, né? Que nós já escutamos música, que nós já sentimos o carinho na barriga, nós já conseguimos perceber se estamos no claro ou no escuro, desde dentro da barriga. E aí já começa, né, toda aquela questão de entender o que está nos cercando. Já começa a nossa busca por respostas. Assim caminha a humanidade, sempre buscando respostas. A observação de tudo que cerca é efetuada de maneira diferente pelo contato com a pessoa e com o objeto. Você pode ver o bebê, né? Ele sempre começa, quando ele está descobrindo tudo, um bebê é altamente pesquisador, né? Porque ele está descobrindo tudo, e aí ele leva a boca, ele olha, ele baba, ele mexe, ele quebra, né? Então, esse contato com a pessoa e o objeto de interesse, de maneira direta ou indireta, utilizando instrumentos, né? Que é a nossa observação. E é assim, né? O professor é assim, ele entra numa sala de aula, ele observa os seus alunos, as diferenças, porque não somos iguais, somos todos diferentes e devemos ser respeitados nas nossas diferenças, né? Então, o professor, ele observa essa sala de aula e faz o planejamento a partir dos alunos e do contexto dos alunos dele. É possível afirmar que cada coisa, né, observada estimula os sentidos, se transforma em uma sensação capaz de formar sua imagem em mente. O que pode variar, né, conforme as sensações vindas dos contextos em que está inserido. Portanto, o conhecimento, isto é, a ciência, é aquilo que faz saber. Surge de informações que o homem recebe por meio das relações com o mundo que o cerca. A curiosidade dos seres humanos, ela vem sendo registrada, documentada ao longo da história da humanidade. Lembra lá da escrita do homem da caverna lá nas pedras? Sempre foi documentado, né? As fotos, as observações, tudo sempre foi registrado pela humanidade de acordo com a sua cultura, de acordo com o período histórico, político, econômico, cultural, sempre. Desde a idade da pedra lascada até o descobrimento do fogo, a possibilidade de ir à lua, o raio laser, o computador, agora os smartphones, e a ciência, ela foi evoluindo e tudo foi sendo registrado pela humanidade. Até porque é a partir desses registros que nós vamos avançando. E é assim também nas ciências sociais. A partir, por exemplo, quando você escolher um tema para o seu TCC, você vai buscar artigos que já foram escritos sobre aquele tema, para a partir daí avançar no conhecimento. Então, a gente sempre parte do que está registrado para irmos à frente, né? Buscarmos resposta para os novos desafios. Observe-se que o homem está na Terra, desde que ele está na Terra, ele não se limita a receber conhecimentos, ele vai sempre produzir,
fazer cultura de forma criativa, de forma inteligente. Por exemplo, cada vez que vem o desafio, a gente vai avançando. A escola, durante muito tempo, não tinha alunos deficientes dentro dela. A partir da Lei Berenice Piana, de 2012, ela passou a ter alunos deficientes na sua escola regular. E aí ela buscou respostas, buscou alternativas, como ensinar esse aluno autista, como ensinar esse aluno com síndrome de Down, o que é uma disgrafia, o que é uma dislexia. E a gente foi buscando, a partir do momento que foram surgindo os desafios, nós fomos buscando respostas. Agora que veio a Covid, a escola está se reinventando e não será mais a mesma após esse período. Não será mais a mesma. Os professores estão se reinventando, eles estão buscando alternativas, estão buscando soluções para darem as suas aulas, ministrarem as suas aulas e que elas cheguem aos alunos e que os alunos consigam aprender. Então a escola está se reinventando. Portanto, como produtor de ciência, o homem desvenda aquilo que desconhece no mundo em que vive, procura saber o porquê dos fatos e chega a conclusões que poderão se reverter em melhoria para sua própria vida. Segundo Martins, há duas maneiras de conhecer a realidade. A intuitiva, que é obtida por meio de impressões sensoriais que levam a intuir os fatos reais e exteriores, ou os do espírito, sem auxílio de raciocínio, a ter uma ideia ou a noção deles. Já a questão racional ou conceitual, que é o resultado lógico da operação da mente e não determina e nem especifica a realidade. O conhecimento conceitual leva à elaboração mental dos dados obtidos pelo processo intuitivo e às operações que envolvem comparações, associações de dados já incluídos, que permite deduzir conceitos e conclusões. Contudo, a ciência é produto mais do conhecimento racional do que da inteligência. Então, é o raciocínio, é quando eu comparo as coisas, comparo os fatos, e a gente deve fazer isso a todo momento. Não existe uma única verdade, não existe um lado só da verdade. Nós devemos ouvir as várias partes, né? Os vários lados de cada questão. Então, define-se ciência como um conjunto de conhecimentos relativos a algum objeto ou fenômeno obtidos com base em alguns critérios e mediante uma metodologia específica. Segundo Lúcia Santaello, uma vez que a ciência busca o conhecimento, deve-se definir então o que é conhecimento. O que seria conhecimento? Conhecer é reter alguma informação sobre algo. A ciência, porém, não é a única forma de conhecimento. Existem outros conhecimentos, né, como o filosófico, o artístico, o teológico e o de senso comum. Não existe um único tipo de conhecimento. E aí nós vamos ver algumas correntes. Como eu disse no começo, vocês não precisam decorar isso, só precisam saber que existe, né? Uma delas é o ceticismo, que caracteriza-se por uma doutrina que repele os dogmas, busca demonstrar a inconsistência de qualquer afirmação. O maior expoente foi David Hume, que pôs em dúvida a possibilidade de demonstrar a verdade das ideias sobre o mundo externo, as relações causais, os acontecimentos futuros ou das entidades metafísicas, como, por exemplo, a alma de Deus. A alma e Deus, né? Mas o que é um dogma, Gisele? Dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que precisa ser uma crença ou convicção, um pensamento firme ou uma doutrina. Outra corrente é o empirismo. Na filosofia ocidental,
O empirismo é uma doutrina que nega a possibilidade de ideias espontâneas ou pensamentos a priori e baseia todo o conhecimento na experiência. Empirismo é baseado na experiência, ou seja, trata-se de uma doutrina comum a diversas escolas filosóficas, segundo a qual a experiência sensível constitui a única fonte válida de conhecimento. A outra é epistemologia, que é uma parte da filosofia que tem como objeto o estudo reflexivo e crítico da origem, natureza, limites e validade do conhecimento humano. Ocupa-se da definição do saber e dos conceitos correlatos, das fontes, dos critérios, dos tipos de conhecimento possíveis e do grau de exatidão de cada um, bem como da relação real entre aquele que conhece e o objeto conhecido. Tradicionalmente, a epistemologia foi entendida como teoria do conhecimento em geral. Outra corrente é o estruturalismo. Corrente de pensamento que se caracteriza pela oposição à compartimentação do conhecimento em partes isoladas ou heterogêneas. Dentre os principais teóricos vinculados ao estruturalismo, destacam-se Roland Barthes, Michel Foucault. Michel Foucault, ele é muito atual e eu recomendo ali a leitura, de Vigiar e Punir, de Michel Foucault, Jacques Lacan e mais recentemente Jacques Derrida. O desconstrutivismo é uma forma de análise textual aplicada não somente à literatura e à filosofia, mas também à história, à antropologia, à psicanálise, à educação, aos estudos de tradução, cujo funcionamento, segundo o próprio Derrida, se dá por meio da lógica paradoxal. Mas o que é paradóxico? Já pararam para perguntar? Consiste numa ideia incrível, contrária ao que se espera. Ou seja, pode representar a ausência de nexo ou lógica. Por exemplo, o soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem ver. É um contentamento descontente. Contentamento descontente. Fogo sem ver. Dor que desatina sem doer. Dor sem doer. Isso é um paradoxo, Uma quebra da lógica. Aí vem a outra corrente, que é o existencialismo, que é um movimento filosófico que destaca a ideia de que a essência do ser humano define sua essência, e não a essência ou a natureza humana que determina a sua existência. O existencialismo influenciou diferentes escritores dos séculos 19 e 20, tanto na literatura como na teologia. O maior relevo na filosofia existencialista é o da opção. A mais importante característica do ser humano é a liberdade de escolha. Temos o marxismo, que pelo nome vocês já sabem, que vem do conjunto de ideias filosóficas, econômicas e políticas de Marx e Engels e seus seguidores. As ramificações da doutrina marxista podem ser encontradas nos âmbitos filosóficos, econômicos, históricos, políticos e na maioria das ciências sociais. Para Marx, cada época histórica se caracterizava por um modelo de produção específico correspondente ao sistema de poder estabelecido e, portanto, com uma classe dirigente em permanente conflito com a classe oprimida. Essa é uma ideia também, que marcou muito os pensamentos de Paulo Freire. Temos o niilismo, que é uma doutrina filosófica e política baseada na negação da ordem estabelecida e de todas as formas de esteticismo,
Os seguidores dessas filosofias, elas negam quaisquer valores e não acreditam em nada. Durante a Idade Média, essa palavra foi aplicada aos hereges cristãos. Entre 1850 e 1860, os jovens intelectuais russos que repudiaram o cristianismo e advogaram pela mudança revolucionária também foram chamados de nihilistas. Então, o nihilismo, ela é a negação de toda a ordem estabelecida e de todas as formas de esteticismo, né? Aí vem a outra corrente, que é o racionalismo, que é a designação genérica de diferentes correntes filosóficas que colocam a razão como instrumento para o conhecimento do real. Então, opõe-se ao empirismo. Lembra que o empirismo é baseado em experiências. O racionalismo é baseado na razão, a razão como um instrumento para o conhecimento real. Na história da filosofia ocidental, o racionalismo identifica-se, sobretudo, com o filósofo René Descartes. Eu não vou aprofundar nos filósofos, porque vocês acabaram de ter a disciplina de filosofia geral, né? E é só para vocês saberem que existe, mas vocês não precisam se aprofundar e nem decorar nada em relação a isso, tá? E aí vocês ainda terão no semestre que vem a filosofia da educação. Então eu aguardo vocês a semana que vem, para que a gente possa estudar aí as aulas 4, 5 e 6. Um grande beijo, fiquem em casa e fiquem com Deus.